E vem conferir a crítica do filme Extermínio: A Evolução. E eu finalmente assisti o filme Extermínio: A Evolução, que é uma continuação do filme Extermínio, que fez muito sucesso no começo dos anos 2000. E pra quem não sabe, esse não é o único filme da franquia que está planejado. Na verdade, esse é um soft reboot, porque ele meio que não é necessário você assistir o primeiro filme para assistir esse, mas ao mesmo tempo ele se passa no mesmo universo. Você pode assistir ele sozinho, então por isso que ele é um soft reboot. E ele vai ter mais 2 filmes. Essa é a ideia do estúdio, pelo menos. Esse é o primeiro filme de uma trilogia. O segundo, inclusive, já está confirmado e vai lançar no início do ano de 2026. O terceiro ainda não foi gravado e vai depender da parte de lucro desses 2 filmes para o terceiro ser gravado e aí acontecer. E bom, esse filme Extermínio: A Evolução, ele é um filme que ele tem ótimas ideias, ótimos conceitos, um bom entretenimento como zumbi, mas falha muito em coisas básicas que um filme deve estabelecer. Quando eu terminei Extermínio: A Evolução, eu saí com 2 sensações. Primeiro, esse é aquele filme que ele realmente quer começar uma trilogia. Então ele mais prepara terreno para o que vai vir, do que realmente ele acaba sendo uma história completamente fechado. Realmente ele é um arco de introdução, um arco de aprendizado desse universo para o protagonista, o Spike. Mas você vê que ele não consegue além disso. E ele fala em muitas coisas básicas que estão estabelecidas para o futuro. Ou seja, se daqui 2 anos a gente tiver a trilogia e ela for uma trilogia fantástica, esse filme vai melhorar muito. Se os outros filmes não forem bem, pode ter certeza que esse filme também vai cair a qualidade. Esse filme depende muito das sequências para ele conseguir melhorar. E a segunda sensação que eu tive saindo do cinema, terminando de assistir o filme, foi a de esse filme parece muito uma aventura secundária de uma história muito maior. A forma como eles trabalham o universo, a forma como eles trabalham o alfa, a forma como eles trabalham muitos conceitos básicos, parece que existe toda uma história super interessante por trás que vai ser contada, mas em vez de ele seguir essa história principal, ele resolve seguir uma história paralela, uma missão secundária de matar um alfa num jogo de zumbi, ou no jogo de zumbi principalmente. Então, isso me incomoda um pouco. Por isso que eu falo que ele não é um filme ruim, porque como missão secundária, ele é bom, ele traz entretenimento, ele é divertido. Mas, como um filme como um todo, e pensando para uma franquia que vai existir, ele decepciona em muitos pontos. O primeiro ponto seria a sua introdução. Como eles introduzem para algo que é para ser uma virada final, mas que não gera um impacto. Porque eu acho que, apesar da sequência inicial ser interessante visualmente, eu acho que ela é muito mais expositiva do que ela precisava ser. E logo depois, quando começa realmente o primeiro ato, você vê que apresenta alguns conceitos, apresenta algumas ideias que são interessantes. Mas o filme, mesmo assim, parece que ele demora para engrenar. Demora para chegar onde ele realmente quer chegar. Esse começo, que é muito expositivo, me incomoda, explicando onde tem que atirar no zumbi, como tem que atirar, parece algo legal. De novo, parece um jogo de videogame, onde você está na parte que ele te ensina o tutorial básico de um jogo, algo que é ruim nos jogos, algo que para muita gente gosta. Eu acho que é a parte mais insuportável de todo o jogo. Quando você tá aqui, é a mesma coisa. É uma sequência de introdução onde ele te apresenta. Você tem que atirar aqui, você tem que atirar ali. Esse zumbi é rápido, esse zumbi é lento, esse é o rastejador, aquele é o alfa. São elementos que você pode apresentar de uma forma bem menos expositiva. Você não precisa falar que o cara é o rastejador. Você vendo ele rastejar, você sabe. Esse é o mais lento, pela forma física que ele tem. O que corre, sabe que eles são os mais agressivos. E o alfa, você sabe que ele é o alfa porque ele é o líder. Se explicar isso na boca do personagem, tem que sair tudo isso, acaba ficando um pouco confuso. Inclusive, tem algumas sequências de sonho no começo que não me agradam. O que me agrada no filme é as primeiras sequências de ação. Eu gosto dessa câmera rápida misturando com a câmera lenta. Isso que gera a parte boa da sequência de ação. Quando tá em muitos lugares fechados ou em algumas perseguições rápidas, não funciona tão bem. Mas principalmente quando tá na parte de caça, eu gosto muito, porque passa a impressão de que você é um caçador, que você é um rastreador. Quando você meio que imagina o que aconteceu, usando bastante a câmera lenta, a câmera vermelha. Eu gostei muito dessa parte. Realmente essa parte me agrada. Até o visual dos zumbis me agrada, de algo que você vê uma evolução mesmo. Chama evolução, porque passaram 28 anos do começo do apocalipse até aqui. Então a partir daí, isso eu acho legal. Isso eu acho muito interessante. Como a ação é feita, como ela é conduzida, nem toda a sequência funciona, nem toda a sequência é bem feita, mas ela funciona bem.
Inclusive, outro fator que me agrada bastante é que é um filme que evita usar muito CGI. Tem CGI, alguns momentos ele é visível, mas ao mesmo tempo, usar cenários reais e pessoas com maquiagem dá mais peso para as sequências e isso acaba me agradando. Então a parte de ação me agrada, a ambientação me agrada, o universo me agrada como um todo e eles estarem isolados, sem nada, também me agrada. O que me incomoda é quando trazem pessoas de fora para cá. Porque tem uma sequência do filme onde pessoas que não estão no Reino Unido acabam entrando. Porque para quem não conhece, a parte da Apocalipse Zumbi, ela afetou o Reino Unido, a Inglaterra. O resto do mundo não. Então meio que o Reino Unido entrou em quarentena e o resto do mundo não. Então você não pode entrar no Reino Unido. Essa é uma ideia muito interessante. Mas eu acho que tinha que ser uma sequência, desenvolver-se uma sequência. Colocaram alguns alemães aqui que acabam pra mim me incomodando porque eles não entram muito bem no filme. É uma das piores sequências do filme. As piadinhas de um soldado alemão perguntando: sabe o que é celular? Sabe o que é isso? Sabe o que é aquilo? Não funciona, não tem graça, não deveria existir. Depois tem algum drama final que funciona, mas como eu falei, o problema é, parece que o filme ele começa histórias e não terminam porque vão ser importantes pro futuro. Como o Dr. Kelson. Ele é um doutor importante, ele tem um arco legal, mas você vê que ele não se fecha, porque ele provavelmente vai voltar em sequências. O mesmo vale o personagem do pai do Spike. É um personagem que ele aparece no final, e você vê que ele é preparado para sequências. A própria história envolvendo o Alpha, você vê que não acaba. Você vê que o Alpha vai voltar. Então isso me incomoda. Ele é um filme que ele parece que ele só prepara terreno. E quando você termina o filme, apesar de ter uma cena muito bonita entre a Isla e seu filho Spike, o resto do filme, você vê que ele parece que ele só preparativos para o que vai vir. Olha, tá chegando alguma coisa, e no fim do filme nunca chega. Então acaba me decepcionando. Ele tenta expandir de novo para algumas discussões que ele não tem capacidade de discutir. A relação de como funciona o mundo fora daquele apocalipse zumbi. Acho que colocaram no momento errado, num filme que não precisava disso. É um filme realmente que pra mim ele é meio confuso sobre sentimentos. Porque eu realmente me diverti, achei legal, achei um filme de zumbi que eu não vou querer ficar revendo, mas me diverti. Mas o contexto à sua volta é muito problemático, principalmente envolvendo os personagens, principalmente envolvendo como as histórias parece que não andam e não são tão bem trabalhadas. Até a história do bebê não é tão bem trabalhada assim. No fim, esse filme parece só uma grande preparação para um nada. A sorte é que de janeiro, fevereiro, já lança o segundo filme e talvez melhore esse. Mas como esse, quer procurar um filme de zumbi só por entretenimento, com algumas boas sequências de ação, uma ambientação interessante, você tem esse filme. Quer ver além disso? Quer ver o que esse universo pode entregar? Você não vai ver. Pra mim ele é um filme que ele não é ruim, ele me diverte, mas ele me decepciona ao mesmo tempo. Concluindo, Extermínio, a Evolução é um filme que pode melhorar muito, porque a franquia ainda vai continuar, e esse filme pode melhorar ao longo do tempo. Pra mim agora, ele é só uma introdução pro nada, com boa sequência de ação, um bom entretenimento para filme de zumbi, mas só isso. E por isso que eu fecho Extermínio, a Evolução com uma nota 7 de 10. Curte ou fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou de Extermínio e Evolução? Gostou ou não? Comenta aqui embaixo. Eu volto no próximo vídeo.